Programa Entrevista Especial. Hoje vamos apresentar uma entrevista com o emérito e saudoso professor José Lavaquial Biosca. Material gentilmente cedido pelos seus criadores Edilson Brasil e Luizinho Telerdi e com a devida concordância da família Lavaquial. José Lavaquial Biosca nasceu em 2 de dezembro de 1895 na cidade de Petrópolis, Rio de Janeiro, e faleceu no dia 1º de agosto de 1988 na cidade de Santo Antônio de Pádua, Rio de Janeiro, aos 92 anos de idade. Destes, 70 anos dedicados à educação. Iniciou seus estudos no Colégio Werneck, na sua terra natal, e concluiu o curso de bacharel no Salesiano em Cuiabá, Mato Grosso. O professor Lavaquial foi o mestre de várias gerações que, sob sua elevada e enérgica direção, frequentaram o famoso Colégio de Pádua. Toda sua existência foi dedicada à educação, ao jovem. O professor Lavaquial conseguiu ministrar os 2 grandes atributos do educador, autoridade e amizade. O mestre Lavaquial acreditava que a educação servia ao progresso material e, com maior força, ao desenvolvimento espiritual do homem em busca de Deus. Dinâmico, cativante, empreendedor, sua personalidade projetou-se por todo o Brasil e estendendo ao exterior. Mestre de inúmeras ciências, afim com a mais difícil delas, este espírito de escola fez da matemática o seu guia. Suas palavras foram equações perfeitas, às quais nunca faltava um resultado. Armou equações a vida toda no ensino, disseminando o conhecimento a seus discípulos. Os pensamentos do grande educador, professor José Lavaquial Biosca. Professor José Lavaquial, como foi a chegada do senhor em Pádua? Curioso, eu cheguei a Pádua e dei a minha primeira aula no dia 8 de março de 1918. A minha vinda para Pádua é uma coisa de explicação fácil. Eu tinha terminado já o ginásio e estava desejoso de lecionar. Quando somente se abriu o concurso para o colégio militar de uma certa localidade do Brasil, eu me inscrevi. Mas, como houve uma vitória de uma pessoa sobre outras pessoas, esse concurso foi anulado naquela época. Deixaremos de dizer o presidente da República, porque eu me refiro a 1910. Agora, o início de fato do Colégio de Pádua foi em 1917, foi quando então a inauguração, né? E como coincidiu mais ou menos, professor, com aquele momento em que o café brasileiro entrava no rol das exportações e parecia que muitos dólares, né, muito dinheiro estava entrando e a região, os fazendeiros começaram a mandar alunos para o colégio. Como foi esse início do Colégio de Pádua? É engraçado. Em 1917 começou um certo surto de produção em Pádua do café. Mas já anteriormente, na época que se refere ao Império, no final do Império, nós tivemos alguma produção por aqui. Tanto é que existiam localidades que estavam prosperando. Quando o colégio foi fundado em 19 de março de 1917, o Mauro Guimarães, que tinha sido meu professor, se encontrou comigo e me disse se eu desejava vir lecionar no interior. Eu estava inscrito para o concurso que disse antes, então eu me abstive, mas logo depois, procurado pelo Mauro, e, em comunicação com o Sr. José Guimarães de Souza, cheguei a Pádua. Pádua era uma cidade que tinha apenas 6 ruas. E o Colégio de Pádua se iniciou com 6 alunos. O Amílcar Perlengeiro, o Hermete Silva, o Nicolau Lovizzi, que era de Miracema, o
José Navega Creton, que era de Marangatu, a Margarida Correia, que era de Campelo, a primeira aluna que se matriculou no colégio. E, por fim, o Túlio Rodrigues Perlingeiro. Esses foram os 6 primeiros alunos e que eu estou procurando fotografias para inaugurar o retrato deles. Professora Maria Inês, como foi a ideia de se lançar o Colégio de Pádua, naquela época, nos idos dos anos 17, e quando a população convivia com o famoso Grupo da Morte? A senhora tem conhecimento de alguma coisa daquela época? Realmente eu não sei detalhes sobre o Grupo da Morte, mas eu tenho lembranças ainda da minha infância de que havia um temor nas famílias desse grupo. É possível até que esse temor tenha influenciado para que os fazendeiros se unissem, desejosos de dar educação a seus filhos bem próximo deles, uma vez que seus filhos corriam perigo, um grande perigo com o famoso Grupo da Morte, não é? Mas aqui o meu pai, o professor Lavaquial, talvez tenha alguma novidade para contar a vocês. Há uma novidade bem motivada. Olha, no colégio nós tivemos um professor naquela ocasião que era filho daquele senhor que o Firmo de Araújo mandou depois prender a filha num quarto durante mais de 40 anos. Esse professor é o professor Freitas. Ele veio lecionar no colégio e depois, em conversas comigo, me disse: meu pai foi quem lecionou os filhos do Firmo de Araújo. Daí, como ele se havia namorado da filha do Firmo de Araújo, e o Firmo de Araújo não queria que ele fosse o seu futuro genro, então resolveu mandá-lo embora. E ao mandá-lo embora, mandou persegui-lo pela estrada afora, até que ele ficasse bem longe da fazenda. E a filha ficou macambúzia, e ele a internou numa casa e a deixou por muitos anos assim. A novidade está aí. Bom, papai, teria alguma relação a violência de hoje com o Grupo da Morte, nos idos de 1917? Não, não há relação nenhuma, mas nenhuma. A violência daquela época foi uma defesa dos fazendeiros. E a violência de hoje é mais uma insatisfação social. É isso que é. Portanto, há uma diferença. A outra é uma coisa organizada para se defender. E hoje não há essa organização. Professor Lavaquiel, já que estamos falando desse assunto que é triste, mas é realidade, né? Da violência, da época foi violento e hoje nós estamos convivendo com uma violência devido aos problemas sociais que o senhor acabou de falar. E o senhor é a favor ou contra a pena de morte? A pena de morte, teologicamente falando, ela é determinada. E é uma defesa da sociedade, a pena de morte. Agora, que aqueles que tiverem que aplicar a pena de morte, que eles estejam preparados para tal, não sei se eles estarão. Porque nós, depois do Império, nós não tivemos mais nada sobre isso. De sorte que é um problema a ser estudado com especialistas do assunto. O senhor Altivo Linhares, pelo que nós sabemos, foi uma pessoa bem relacionada com o senhor. Foi. Ele foi prefeito de Pádua, participou do governo do Estado. E como era essa convivência com o professor Lavaquiel, que foi o pioneiro da educação lá na região, e o prefeito Altivo Linhares? É o mais natural possível. Altivo, quando veio para a prefeitura de Pádua, indagou: Lavaquiel, há possibilidade de você ter alguém que seja secretário de educação da prefeitura? Eu digo: tenho. A sua própria sobrinha, eu disse ao Altivo, a sua própria sobrinha deve assumir
à Secretaria de Educação da Prefeitura. Veja bem, o altivo querendo criar a Secretaria de Educação e tendo na família dele mesmo um personagem que era sobrinha dele, que fora educada no Colégio de Petrópolis. Nós estamos baseando aqui no livro do Maurício Monteiro, que fala também sobre Altivo Linhares, Memória de um Líder da Velha Província. O Maurício Monteiro abordou vários temas, e entre eles o da construção da rodovia Miracema-Pádua, e que foi realizado nos anos 30 e 31. Naquela época, o senhor participou, o senhor chegou junto a essa construção, professor? Cheguei. O altivo, primeiramente, consultava muito o meu sogro e sempre vinha a conversar comigo sobre a abertura de uma estrada. Eu disse: altivo, é uma das grandes coisas que você fará, aproximando as localidades, porque só se aproximando dos indivíduos é que a gente acaba com as coisas desconhecidas. Foi esse momento da sua chegada em Pádua, coincidia justamente com a Primeira Guerra Mundial, que foi de 14 a 18, né? Os aspectos, assim, principais daqueles momentos difíceis que a humanidade passou em 14 a 18 e depois da Segunda Guerra, o que o senhor pode valorizar aqui o nosso trabalho? Você veja como a guerra de 1914 e 18 deu início à movimentação da penetração social no Brasil. Até então nós não tínhamos sindicato, nada, não havia nada organizado. Apenas grupos existiam, mas não organizações. A guerra de 1914 e 18, depois do desastre que ela havia feito lá em cima, na Áustria e na própria Rússia, porque Francisco José, o imperador que era, ele se opunha, mas dentro da própria Rússia, aquilo sim é que foi um massacre premeditado, um massacre que havia sido até escrito como eles deveriam fazer, porque a família russa, ela era na verdade uma família sem tempero nenhum, mas ela era enérgica e dava ao próprio exército, em confronto com o exército alemão, era um exército que gastava dinheiro e mandava buscar no Mato Grosso as penas de garça para enfeitar os capacetes dos oficiais, porque dos soldados era feito por meio de pena preparada, né? O Colégio de Pádua, na sua história, passou por muitas fases difíceis mundiais. A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, que é mais recente, que vocês ouvem falar tanto. Passamos também pela Revolução de 30. Na Revolução de 30, eu só me lembro de coisas boas e engraçadas. Nessa ocasião, eu era uma meninota e só tenho recordações ótimas. Eu via os adultos preocupados, aprontando esconderijos, mas eu levava isso aí numa brincadeira. E além dessas ocasiões difíceis, que nós não tivemos assim, sofremos consequências diretas, mas houve sempre uma repercussão. A região era muito pobre na ocasião, mas de qualquer forma o Colégio de Pádua sempre saiu galhardamente de todas essas conjunturas internacionais e até nacionais. Passamos também pelo Estado Novo, Getúlio Vargas, e várias reformas do ensino. E hoje ainda não terminamos, né? A cada ano, novos pareceres, novas leis, e o colégio está conseguindo superar tudo isto. Talvez tenha sido mais difícil superar essa quantidade de leis que realmente não representam uma mudança na educação, mas que nós temos que acompanhar esta burocracia,
do que aquela parte da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial. A Revolução de 30 teve consequências imediatas. O Colégio de Pádua tinha muitos internos e nem todos os pais conseguiram tirar os seus filhos daqui. Então, meu pai colocou enormes panelas de arroz, feijão, tudo pronto, em carroça de boi. E eu, como pequena ainda, fui sentada na carroça de boi, abanando as pernas, e aquela quantidade de alunos, e fomos dormir, fomos alojados numa fazenda que é do Zeca Teixeira. É muito amigo, ele era muito amigo já do vovô Chico, do papai, e nós moramos lá durante muitos dias. E a gente só ouvia falar houve tiros, pipocou, matou não sei quem, e houve mortes em Pádua. Mas, felizmente, os alunos do Colégio de Pádua não sofreram nenhuma lesão. E tudo isso nós já passamos. Agora eu estou contando de forma talvez até jocosa, mas me lembro da dramaticidade que foi na ocasião. E o senhor, como essas pessoas que morreram em Pádua nessa época, durante a Revolução de 30, o senhor se lembra de alguma delas? Me lembro do pai do Bidia. Ele, por inadvertência, porque os revolucionários que vinham a Pádua não saiam à noite e não atravessam linhas militares. O pai do Bidia, pensando que aquilo fosse somente boato, quis atravessar e um tiro perdido, não dado sobre ele, mas perdido, o alcançou e ele morreu. Do Colégio de Pádua teve seu início assim que foi inaugurado ou ainda levou alguns anos, professor? O internato, logo se iniciou o colégio, ele iniciou justamente com os internos, que eram a Margarida Correia de Campelo, José Navega Creton, o Nicolau Bucher Lovis de Miracema, e eram esses três. Se iniciou. Mas logo teve início. Isso sim. Correto. Agora, como era assim, os alunos na época? Havia rivalidade, porque nós temos conhecimento que tinham alunos de Itaperuna, de Miracema, de Itaocá, de toda a região aqui do norte, noroeste fluminense. Como era o relacionamento deles entre si? Rivalidade entre eles não existia. Existia sim aqueles arrufos naturais de alunos, né? De um provocado dizer que a minha cidade é mais bonita do que a sua, a minha cidade tem isso, a minha cidade tem aquilo, mas rivalidade nunca existiu. O que existiu e existe até hoje é uma mística do Colégio de Pádua entre todos os antigos alunos. E a disciplina dos alunos? Como o senhor conseguia manter e consegue até hoje? Porque a gente sabe que o Colégio de Pádua é um exemplo em termos de disciplina, de um modo geral. Como que o senhor consegue manter isso até hoje? Aqui está na educação. Este colégio é o único colégio que nunca teve um inspetor de aluno, bedel de aluno. E por quê? A coisa é muito simples de explicar. Se o professor tem um nível de cultura alto, como é que um homem com cultura menor ou sem nenhuma cultura pode se aproximar do aluno e aconselhá-lo? O problema é esse. Daí, o Colégio de Pádua nunca teve inspetor de aluno, nem bedel. Os alunos do Colégio de Pádua, eu posso testemunhar aqui perfeitamente a disciplina que o senhor Avaquiel mantinha no colégio, e a disciplina foi muito importante para mim, porque tudo que é feito com a pessoa tem a base da disciplina, a vida toda da pessoa passa a se orientar com bastante... dá um novo sentido à vida da pessoa, né? Então eu queria saber do senhor, o senhor naquela época era muito temido, eu mesmo tinha muito medo do senhor naquela época, então se o senhor tinha, assim, tinha frequentemente problemas de disciplina naquela época, e quais eram os recursos que o senhor usava para manter a disciplina? Imagina você, Edilson, você foi nosso aluno, você é um destaque também entre nós, eu devo dizer isso, tanto assim que você está lecionando no nosso colégio.
Basta dizer isso. O convite foi feito. Mas, quanto à disciplina, apenas era da boca para fora. Porque depois, quando eu ralhava com o aluno, eu ia detrás de uma porta e ria. É a maneira de corrigir a zanga. O senhor, me recordo bem, sempre que havia falta de algum professor, o senhor sempre estava pronto a suprir essa falta, fosse da matéria que fosse, química, biologia, história, e as aulas do senhor sempre foram interessantes, porque o senhor sempre abordava vários assuntos e não deixava que a gente perdesse o interesse. Eu gostaria de saber do senhor também, quanto tempo o senhor leciona e qual a idade do senhor atualmente? Eu, desde muito moço, eu quis sempre lecionar. Foi sempre a minha profissão. Eu já, como eu disse no princípio, eu fui fazer um concurso para um colégio do governo e, porque havia vencido em primeiro lugar, eu então encerraram o concurso. Mas dizer que a matéria que sempre me atraiu foi a matemática. E por isso eu achando que a matemática é a ciência que ensina coisas difíceis com palavras fáceis. A minha idade atual é de tão jovem que eu tenho apenas 91 anos de idade. Isso de não deixar o aluno sem ter trabalho foi sempre uma grande preocupação minha. Não só minha, como até dos companheiros de trabalho. Mas atribui-se que eu era assim. Eu penso que nós, na vida, devemos ter trabalho para poder produzir. Aqui falamos em alunos e falou-se muito aqui em disciplina e tudo. Como o senhor se lembra dos alunos assim que mais se destacaram em diversos setores? A gente sabe que muitos deles foram para outras cidades, para os grandes centros, e hoje são renomes aí, né, no país. Alguns deles, o senhor pode dizer para a gente? Perfeitamente. Vamos começar somente pelo aluno de Itaucara, o Oswaldo Pinheiro. O Oswaldo Pinheiro era um aluno que até a primeira enchente de 1918, ele queria estudar engenharia. E eu então requestava que queria preparar um aluno para mandá-lo àquela escola onde havia eu estado. Mas com o falecimento do avô dele, do Pinheiro, que era o avô do Oswaldo, o Oswaldo então passou a propender para a medicina e deixar a engenharia. E na medicina, o Oswaldo se projetou tanto, o Oswaldo Pinheiro, ele se projetou tanto que chegou a ser o diretor do Hospital dos Ingleses no Rio de Janeiro. Como foram as viagens do senhor pelo exterior? Nós sabemos que o senhor foi à Europa, aos Estados Unidos. Como foi lá? De todas elas só tenho recordação. Da Suíça, então, eu guardo comigo uma flor que nasce a 4.000 metros de altura, e essa flor é chamada pelos suíços a flor do amor, pela dificuldade em que ela nasce na beirada dos precipícios, para dizer que se eu guardo recordações boas da Europa, essa recordação eu a guardo comigo por causa disso. E, professor, a sua ida aos Estados Unidos, o senhor visitou vários pontos turísticos, vários pontos importantes, inclusive a gente tem conhecimento que o senhor visitou o túmulo de Benjamin Franklin. Ele que é o grande inventor do para-raio, né? Exatamente. Como foi lá? Parece que tem uma mensagem no túmulo. Há tempos, numa conversa, o senhor falando comigo, o senhor relatou isso. O senhor se lembra? Eu me recordo da minha viagem aos Estados Unidos, ou em toda qualquer nação, eu sempre procurei tirar o proveito maior do contato com as pessoas. A América do Norte eu fui para levar a notícia que em Pádua existia um Rotary Club. E quando cheguei por lá, da maneira como eu fui recebido,
eu solicitei a um dos meus companheiros se era possível me levar somente ao túmulo de Benjamin Franklin, e ele me levou. E quando estive ao lado desse túmulo de Benjamin Franklin, eu me lembrei, Benjamin Franklin também, no século passado, pensou em organizar uma sociedade de homens dos países para que propendessem para a fraternidade. A coisa que me impressionou no túmulo de Benjamin Franklin é que está escrito: Benjamin Franklin arrancou o raio do sol, do céu, e o sceptro dos tiranos. Isso me impressionou muito. Outra coisa, voltando ao Colégio de Pádua, nós sabemos que hoje o senhor tem, estudando no Colégio de Pádua, o seu bisneto, que está aqui ao nosso lado, o Michael Hatch. E o senhor já teve, ele inclusive é americano, e está aqui, vai ficar 1 ano em Pádua, já havíamos conversado antes. E o senhor já teve também no Colégio de Pádua outros alunos estrangeiros? Perfeitamente. Eu tive um aluno português que tinha um apelido de português. Eu tive um aluno que da Arábia foi para a França e me trouxe aqui os documentos que estão no colégio da França. E tenho justamente alunos que trouxeram o passaporte inicial de bebê do Líbano para Pádua, que também estão da família Sádio. Essa pedra que vocês estão vendo aí é do distrito de Santa Cruz. E é uma pedra que foi polida pelo Bragança e presenteada aqui. Agora vejam vocês a beleza dessa pedra, que muita gente pensa que o mármore de Carrara, mas e o granito de Santa Cruz? O que ele é, hein? Se eu não estou enganado, isso aí tem o nome de granito dourado. Professor, desde que o senhor chegou a Pádua até hoje, qual foi a sua maior alegria desse tempo todo em Santo Antônio de Pádua? A minha maior alegria foi poder casar somente com uma paduana, não é? E ter todos os filhos nascidos em Pádua. Essa é a minha maior alegria. E ter meus amigos, principalmente, como estão lá no bairro Ferreira, o que vocês estão fazendo é uma coisa improvisada, mas é uma coisa para a eternidade. É isso que eu... Se a gente for falar que os benefícios que Pádua já recebeu, e o bairro Ferreira especialmente já recebeu do professor Lavaquiel, nós vamos entrar a noite adentro e não vamos terminar, né? Agora, na vinda de Altamiro Carrilho a Pádua, o senhor foi uma das pessoas mais importantes nesta homenagem que foi prestada a Altamiro Carrilho. Foi o senhor que nos ajudou de fato, é evidente que tivemos a colaboração de toda a comunidade, mas o senhor nos animou, o senhor ligou para lá, ofereceu as dependências do Hotel das Águas para a hospedagem de Altamiro Carrilho sem despesa alguma, o senhor foi à festa. Isso aí, professor Lavaquiel, como o senhor sentiu naquele momento de falar alguma coisa sobre Altamiro Carrilho lá no bairro Ferreira, na terceira festa do bairro, em 10 de agosto de 85, e onde Altamiro saiu de lá chorando de alegria e de emoção? Olha, imagina vocês, eu guardo comigo um dicionário português em 5 volumes que adquiri do avô dele. Essa é uma comprovação. E assistido ao Altamiro, ele representar na Escola de Belas Artes, numa noite estávamos eu e o Mozart assistindo, porque fomos propositadamente para ouvir Altamiro Carrilho tocar. Essa é uma das grandes emoções que eu tenho na vida, porque o Altamiro, sem dúvida nenhuma, é um flautista de projeção internacional. E nessa noite em que nós falamos lá do bairro Ferreira, o senhor presenciou Altamiro Carrilho sair com lágrimas lá da terceira festa do bairro. Naquele momento, o que o senhor sentiu vendo Altamiro sendo homenageado em Pádua e saindo daqui emotivo, com tanta coisa boa que foi apresentada a ele, que o senhor foi um dos que proporcionaram essa maravilha que fizemos para Altamiro Carrilho? Quando se trata de projetar Pádua,
eu não penso absolutamente nas despesas que vai causar. Porque Pádua é um centro polarizador de toda a inteligência desta região. Ainda agora, com a vinda da faculdade para cá de matemática, com uma extensão da UF, ainda estou nisso. E devo dizer, a minha maior emoção agora, nesse momento, é saber que uma neta foi convidada para lecionar balé na academia de dança no Rio de Janeiro, em Copacabana. É uma verdade, foi convidada ontem. Que beleza. Desculpe, e quem disse a respeito da Celina, por exemplo, quem fez a notícia só porque era o melhor tocador de órgão, foi o Messias. Messias me disse a mim, seu Raquel, ninguém tocou órgão com essa sua filha. Acabaram. Quer dizer, Pádua por isso eu digo, Pádua é polarizador. Tem um QI muito grande, muito grande. Professora Celina, como estão madrigal e coral do Colégio Pádua hoje? Nós continuamos com o mesmo trabalho. Eu e o Hélio fazemos esse trabalho em conjunto, né? Ele faz técnica vocal e eu a regência. E a gente sempre no começo do ano renova o grupo e continua. Para a gente não cair daquele nível que nós já atingimos, cantar no Teatro Municipal, Sala Cecília Meirelles, em vários concursos de caráter nacional. Por falar em Messias, ele que foi o grande maestro, como era o seu relacionamento com ele? Tenho. O primeiro relacionamento é que Messias, Carlos Nunes de Aquino, ele foi também meu aluno. Eu nunca tive aluno anônimo. Revisando aí um pouco dos
alfarrábios do colégio, né, encontrei um livro onde o Biosca recomendava um grupo de professores, dentre eles o professor Anaíde Panaro Caldo, Zé Pinto, o Túlio Perlingeiro. Eles foram ao Rio de Janeiro em 1939 para comprar materiais e equipamento para montar os laboratórios de física e de química do Colégio Padua. Então você vê que a preocupação do colégio, a preocupação didática do colégio vem de longa data. Encerramos aqui mais um programa Entrevistas que trouxe a entrevista com o emérito e saudoso professor José Lavaquial Biosca, com material cedido pelos seus criadores Edilson Brasil e Luizinho da Telerge e com a devida concordância da família Lavaquial. Obrigado e até o próximo programa Entrevistas.